Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Elcio Pini, eu sou psicólogo e procuro gravar pelo menos um vídeo por semana por aqui. Como eu já expliquei para vocês também, eu escrevo os meus textos e leio aqui para vocês nos vídeos. E hoje eu vou falar sobre um texto que eu escrevi há bastante tempo, mas fiz algumas adaptações agora, que eu chamei de As Doenças do Mundo. Vivemos cercados por telas e cada vez mais distantes um dos outros. As conversas ficaram rasas, os vínculos ficaram frágeis, o sofrimento virou um espetáculo e a opinião virou arma. As pessoas brigam para vencer discussões, mas desaprenderam a ouvir, e talvez por isso exista tanta solidão em um mundo tão conectado. O planeta parece sufocado, como um paciente cantado, tentando respirar com dificuldade. Os rios carregam lama e veneno, o ar pesa, as cidades fazem barulho demais, a mente humana também. Ansiedade, medo, exaustão emocional, agressividade, desesperança, talvez o adoecimento do mundo, talvez esteja acontecendo também dentro de nós. Porque o ser humano faz parte do mundo. E quando ele se destrói por dentro, acaba destruindo tudo ao seu redor também. Às vezes fico imaginando como seria o olhar do planeta sobre nós. Talvez um olhar triste, decepcionado, ou talvez apenas cansado. Um mundo saudoso do tempo em que a natureza ainda era a rainha, do tempo em que existia mais silêncio, mais verde, mais simplicidade. E talvez a maior ironia de todas seja perceber que o tempo todo o homem passou tentando dominar o planeta, sem perceber que depende dele para sobreviver. O mundo continua girando, mas claramente já não respira como antes. E mesmo diante de tantos sinais, ainda agimos como se houvesse tempo infinito para corrigir tudo. Talvez ainda exista esperança, mas esperança exige mudança. Exige consciência, responsabilidade, humanidade. Por enquanto, o homem continua tratando o mundo como algo descartável, e enquanto isso, continuará destruindo também a si mesmo. Talvez a pergunta mais importante hoje em dia seja: será que ainda sabemos cuidar daquilo que nos mantém vivos? Ou estamos apenas assistindo em silêncio o lento adoecimento do único lugar que já tivemos para chamar de casa? Há algum tempo, adoecer era algo que parecia pertencer apenas às pessoas. O corpo adoecia, a mente adoecia, as emoções adoeciam. Hoje, olhando ao redor, tenho a impressão de que o próprio mundo também ficou doente. E talvez o mais assustador seja perceber que não existe um único diagnóstico. São muitas as doenças acontecendo ao mesmo tempo. A violência cresce como uma febre que ninguém consegue controlar. A intolerância se espalha como uma infecção silenciosa. A ganância corrói valores humanos como um câncer que destrói tudo por dentro. O mundo está cansado. E o mais duro de admitir é que o vírus mais perigoso dessa história não veio da natureza, não nasceu em laboratório, não foi transmitido por bactéria, vírus ou fungo. O predador do mundo é o próprio homem. O homem que aprende a odiar mesmo antes de aprender a compreender, que aperta gatilhos, lança bombas e destrói vidas em nome de religião, política, dinheiro ou até mesmo do próprio ego. Pessoas inocentes morrem todos os dias por causas que jamais escolheram. Enquanto isso, outros assistem tudo de longe, como se a dor do outro fosse apenas mais uma notícia passando na tela do celular. A tragédia virou rotina, e talvez esse seja um dos sintomas mais graves da doença do mundo, a perda da capacidade de se sensibilizar. As pessoas estão se acostumando com o absurdo. O homem também destrói aquilo que deveria proteger. Derruba florestas inteiras para erguer concreto. Polui rios que um dia deram vida. Transforma o céu em fumaça.
Incendeia matas como quem apaga memórias da própria existência. A natureza pede socorro há muito tempo. Os animais desaparecem, espécies são extintas, o clima muda, o mundo adoece. E ainda assim existe gente preocupada apenas com números, lucro e poder. Como se dinheiro pudesse substituir o ar. Como se a tecnologia pudesse recriar uma floresta centenária destruída em poucos dias. Existe também uma doença emocional crescendo dentro das pessoas. Uma sensação constante de vazio. Muita gente já não sabe mais sentir pertencimento, empatia ou conexão verdadeira. É isso, pessoal. Esse texto é um pouco pesado, mas ele é muito importante e todos nós deveríamos refletir um pouco sobre qual é o nosso papel nas doenças do mundo. Um grande abraço a todos e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.